E eu gostaria então que a igreja abrisse em Gálatas, Gálatas 5. Nós vamos ler um texto muito conhecido de Gálatas, capítulo 5. Nós vamos ler o primeiro verso e depois vamos pular para o verso 13, ok? Gálatas 5, primeiro verso, verso 1, depois a partir do verso 13. Que nos diz assim a palavra do Senhor: Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu vou ler de novo esse verso, ele é importante. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. E a gente vai pular para o verso 13, que nos diz assim: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar pedindo a direção, a bênção de Deus para esse momento. Ó Deus, a tua palavra é tão rica, os preceitos do Senhor são tão valiosos, preciosos para nós. E te louvamos, ó Deus, porque temos da parte do Senhor instrução para cada área da nossa vida. Sabemos que o Senhor quer dirigir a nossa vida por meio das Escrituras Sagradas. Por isso o Senhor preservou essa palavra, escrita há tanto tempo atrás, mas viva, eficaz, e fez ela chegar à nossa casa, à nossa vida, à nossa igreja, ao nosso tempo. E aqui estamos nós, carentes de ouvirmos a Tua instrução, a Tua voz. Por isso pedimos que o Teu Espírito ilumine o nosso coração e mente, para que aquilo que lemos das Escrituras possa ficar gravado no nosso coração e faça a diferença no nosso dia a dia, que andemos de acordo com as Escrituras Sagradas. Pedimos a Tua bênção orando em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos falar hoje um pouco sobre família. E existe um livro muito interessante, eu trouxe até ele para os irmãos verem, um livro de Joel Bick, editado por ele, escrito, boa parte escrito por ele, e o tema do livro já é bastante significativo, Vivendo para a Glória de Deus. É um dos livros mais preciosos, mais sensacionais que alguém pode ou poderia ter escrito no nosso tempo. Para quem não conhece o Joel Bick, ele tem um equilíbrio teológico muito bom, ele consegue misturar a profundidade teológica e histórica, é um profundo conhecedor da história da igreja, ele consegue misturar toda a sua erudição com a praticidade da palavra. Então, para os irmãos terem uma ideia, ele vai falar aqui no seu livro, o livro é dividido em partes, a primeira parte, o calvinismo na história, ele vai falar um pouco das origens do calvinismo. Nós sabemos que a nossa denominação, ela provém do calvinismo,
né, das ideias de João Calvino, firmadas, é claro, nos ensinamentos da palavra de Deus. Então ele vai falar sobre o calvinismo na história, a confissão de fé. A segunda parte, ele fala sobre a soteriologia. E você vai me perguntar, mas o que é isso? Soteriologia é uma palavra grega que significa o estudo da salvação. Então ele vai falar sobre a doutrina da salvação. O que a Bíblia fala da doutrina da salvação? E dentre elas, né, dentre a doutrina da salvação, ele trata aqui dos 5 pontos do calvinismo, mas de uma maneira muito simples, muito prática para a vida da igreja. Então, se você quiser ler um bom livro, leia esse livro de Joel Bick, Vivendo para a Glória de Deus. Na terceira parte, calvinismo no coração, cultivando o espírito, a vida de piedade. A quarta parte, calvinismo na igreja, aplicando a palavra, a evangelização. E por fim, que é o que mais nos interessa aqui, calvinismo na prática, onde ele vai mostrar quais os ensinamentos bíblicos, e ele convida pessoas para escrever capítulos específicos, como por exemplo, alguém vai escrever calvinismo, uma teologia para toda a vida, o outro vai escrever o casamento puritano, outro escreve sobre a família puritana, o trabalho, o serviço político, ele vai falar sobre política, a ética calvinista e tantas coisas mais. É um livro bastante precioso. Dentro da questão familiar, eu queria ler um trechinho para os irmãos daquilo que ele fala, até porque é o tema que eu gostaria de tratar aqui com os irmãos. Ele diz assim, no começo de um capítulo, a família puritana: os pastores puritanos gastavam muito tempo ensinando aos pais como exercer liderança espiritual no lar. Também aconselhavam as mães cristãs sobre o papel de acordo com o padrão bíblico e ensinavam os filhos a mostrar o respeito conveniente pelos pais em obediência a Deus. Nessa ênfase sobre família, eles almejavam seguir somente a Bíblia. Olha só, é somente a Bíblia, a única regra de fé e de prática para a família, não é? Pois, como diziam, a Bíblia apresenta a família como unidade fundamental da sociedade humana. A Bíblia nos mostra que devemos glorificar a Deus ao criarmos filhos para Ele, tendo em vista o bem-estar da sociedade, da igreja e da própria família. Como afirmou Richard Baxter, um dos grandes puritanos, ele diz assim: sermos pais de uma descendência piedosa não é pouca misericórdia, e este é o propósito da instituição do casamento. De acordo com Isaac Ambrose, os pais têm a tarefa de erigir e estabelecer o reino glorioso de Cristo em seu lar. E aí eu queria chamar essa atenção para os irmãos. Como está o seu lar? Como vai a sua casa? Como vai a sua família? Será que estão devorando uns aos outros, conforme diz o texto, por conta das obras da carne e da nossa natureza carnal, pecaminosa? Muitas vezes nós mordemos uns aos outros, literalmente falando, um pé de guerra o tempo todo. Ou quem sabe a nossa casa está assim, como um altar erigido, estabelecendo o reino glorioso de Cristo. Quem governa a nossa casa? É a Bíblia ou é o nosso temperamento? Quem sabe nós, como pais, achamos que somos os reis, os governantes da nossa família. Não é esse o propósito de Deus, nunca foi e nunca vai ser. Tudo na nossa vida tem que ser governado pelas Escrituras Sagradas. Ela é a palavra de Deus e a única regra de fé e de prática. Pensando nisso, eu queria só chamar a atenção aqui do primeiro verso, porque esse primeiro verso de Gálatas 5, ele lembra a palavra de Deus dada nos 10 mandamentos. Algumas pessoas olham para o Antigo Testamento e acham assim: o Antigo Testamento não tem graça, é pura lei. Quando na verdade é somente graça. A graça de Deus está estampada desde Gênesis até Apocalipse. O mesmo Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento. O mesmo Deus que escolheu salvar pela graça no Novo Testamento, também salvou pela graça no Antigo Testamento. Não há diferença nisso. O plano de salvação de Deus nunca foi a salvação por meio da lei, até porque seria impossível, ninguém iria conseguir cumprir isso. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, é o que Paulo deixa muito claro. Então o plano de Deus na salvação sempre foi salvar por meio da graça de Deus. E quando você pega o texto de Êxodo no capítulo 20, ao falar dos 10 mandamentos, Moisés, ele diz assim: fui eu, Deus falando através de Moisés, né? Diz assim: fui eu quem te tirei da terra do Egito e da casa da servidão.
Olha só a argumentação de Moisés. Eu vou dar uns mandamentos para vocês, Deus falando por meio de Moisés, eu vou dar mandamentos, ordens, leis para vocês. E só será possível ser real na vida de vocês, porque fui eu quem tirei vocês da escravidão. Fui eu quem libertei vocês da escravidão. Não é Moisés que libertou, foi Deus. Então, olha só, é pura graça de Deus. E a mesma coisa Paulo está dizendo aqui aos Gálatas, porque os judaizantes lá no período, nas regiões da Galácia, estavam dizendo que era preciso voltar às práticas do Antigo Testamento, das festividades, da guarda de dias específicos e não poder comer certos tipos de carne, ter rituais que ficaram lá no tempo do Antigo Testamento. E aí Paulo vai dizer assim, olha, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele diz assim, permaneceis, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Quantas vezes a gente se submete a jugo de escravidão, a gente volta para o lamaçal do pecado, Deus já nos libertou disso. Mas a nossa natureza má, voltada para o mal, pecaminosa, ela gosta de flertar com o mal, ela gosta de desejar o mal, está em nós. Quem dera pudéssemos nos livrar do corpo, né? dessa vida, do corpo dessa morte, ou seja, dessa esfera terrena que faz a gente desejar as coisas que não deveríamos desejar, que faz a gente também desejar as coisas boas de Deus, mas nem sempre conseguir cumpri-las. No entanto, a exortação de Paulo foi para a liberdade que Deus te libertou. Não use um discurso de liberdade para você ser de novo escravizado, né, se submeter de novo a jugo de escravidão. O problema aqui nos nossos dias é que às vezes as pessoas confundem liberdade com libertinagem. Vamos pensar um pouquinho, né? Qual o problema? Pular carnaval, bloquinho de carnaval? O crente pode todas as coisas, não pode? Não é isso que a Bíblia diz? Todas as coisas o crente pode fazer. Qual o problema? Participar de uma festa de Halloween? Qual o problema? Ir numa balada e fazer as mesmas coisas que as pessoas fazem lá, se embriagando e vivendo de maneira desregrada. As pessoas estão confundindo liberdade com libertinagem, e a libertinagem nos escraviza. Nós não precisamos pular carnaval para ser feliz. Nós não precisamos nos alegrar com aquilo que desagrada a Deus. A festa da carne, olha só, a festa que faz o homem demonstrar toda a sua depravação carnal. Isso não agrada a Deus, e nós não precisamos fazer isso, porque nós já estamos livres desse jugo do pecado. A gente não precisa mais viver no pecado. E aí, pulando lá para o verso de número 13, o texto vai falar claramente sobre relacionamentos. Então, quando você pega o texto de Gálatas, lá o fruto do Espírito e as obras da carne, ele está relacionado aos nossos vínculos de amizade, de relacionamento familiar, de relacionamentos um com o outro na igreja, no nosso trabalho, ou seja, relacionamento com pessoas e também com Deus. Olha só o que diz o verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Acabei de falar sobre isso, né? Não dê desculpa de falar, eu vou viver do jeito que eu quiser porque eu estou livre. Não dê desculpa para o seu pecado, né? Assuma e confesse e peça perdão e mude de vida. E aí ele vai dizer assim, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Eu gostaria então de falar sobre família. E qual o propósito de Deus para a nossa família, pensando nesse texto de Paulo aos Gálatas? O que Deus espera de nós como pais, o que Deus espera de nós como cônjuge, o que Deus espera de nós como filhos dentro da nossa casa. Qual é o propósito de Deus? Nós estamos servindo uns aos outros dentro da nossa casa? Ou nós somos aqueles que gostam de ser, servidos, de receber as honras e a glória? Sendo que o nosso maior exemplo de servo é quem? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele veio para nos servir, e ele ensinou que o líder precisa servir. Então, mesmo você pai, será que nós estamos exigindo algumas coisas dos nossos filhos que talvez não deveríamos? Porque nós somos a autoridade máxima no lar e os nossos filhos têm que baixar a bola diante de tudo e têm que fazer tudo que a gente quer? Também não é assim. Porque o líder é aquele que serve.
E aí o texto vai dizer então que nós precisamos servir uns aos outros com qual vínculo? O vínculo do amor, verso 13. Aí o verso 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E olha o verso 15, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Muitas vezes, dentro de casa, a gente está se autodestruindo. Porque quando a gente começa a brigar demais dentro da nossa casa, quem sai prejudicado nessa história toda somos nós mesmos. Nós somos os mais atingidos nessa história toda. Por quê? Porque nós não podemos morder uns aos outros, devorar uns aos outros, porque senão seremos mutuamente destruídos, é a palavra que Paulo traz para nós. E aí, ele começa a dizer que há duas formas de você viver e reagir. E eu queria que você pensasse nisso. Um pouco disso eu já falei até no encontro de casais do ano passado. Num dos encontros, de casais que nós tivemos no ano passado, nesse texto mesmo. Mas o texto é muito claro. Ou você anda de acordo com as obras da carne, a sua natureza pecaminosa, ou você anda de acordo com a lei de Deus, o Espírito de Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Digo, porém, andai de que maneira? No Espírito. E jamais, eu estou no verso 16, ok? E jamais satisfareis a concupiscência da carne, os desejos fortes da sua carne. Não faça aquilo que você deseja. Não viva a vida do seu jeito, vai dar errado. Faça do seu jeito. Slogans que estão por aí, impregnando a nossa mente e coração, dizendo assim, se eu realizar as minhas vontades, eu vou me dar bem. E é isso que o jovem tenta fazer numa só noite, Ele tenta experimentar todas as drogas possíveis, todas as bebidas possíveis, sexo de qualquer jeito, porque ele tem que curtir a vida numa vez só. Mas fora do padrão de Deus, fora dos preceitos do Senhor. E aí o texto vai dizer que isso não vai dar certo. A palavra de Deus para nós é a mesma que Deus deu a Caim, quando teve o desejo de matar o seu próprio irmão. O que Deus disse a Caim? O teu desejo será contra ti, a sua vontade será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Os fortes desejos da carne, eles acompanham a gente, não tem jeito. Mesmo você que é crente, aliás, o pastor Cláudio Duarte, que é engraçado o jeito dele falar, ele tem algumas palavras bem interessantes e práticas para o jovem, para o adolescente. Adolescente, jovem, namorados, fiquem espertos, porque os hormônios não são crentes. Não tem jeito, Se você estiver sozinho e você gosta da sua namorada, do seu namorado, você sente atração, prazer por ele, não queira brincar com isso. Fugir da aparência do mal, que diz a Bíblia, porque você não vai resistir. A gente tem que tomar os cuidados necessários, Por quê? Porque há dentro de nós uma natureza voltada para o mal. Nós já usamos esse exemplo várias vezes, Nós estamos nas mãos de Deus, mas a nossa natureza quer tirar a gente das mãos de Deus. A nossa natureza quer fazer a gente andar, agir de acordo com a nossa vontade, não com a de Deus. E quando isso acontece, a gente leva um tombo terrível. Por isso que Paulo está exortando a gente a dizer assim, jamais satisfaça os desejos fortes do seu coração. Seu coração é enganoso, não vá fazer aquilo que você bem deseja. Aí o verso 17, por quê? Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. São opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do quê? Do vosso querer. Lembra que Paulo diz lá em Romanos 12, não vos conformeis com esse século? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A nossa não é, mas a de Deus é. Então não se conforme, não tome a forma desse século, não ande de acordo com o seu coração, que você vai se dar muito mal. Ande de acordo com a vontade de Deus, faça aquilo que é do querer de Deus e não do vosso querer. Verso 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí ele começa a dar uma lista que eu queria falar um pouquinho sobre essa lista, com alguns detalhes importantes. Primeira parte da lista, ele se refere ao relacionamento sexual, a questões da nossa carne, da nossa natureza inclinada para essa área. E aí ele diz assim, quais são as obras da carne? No verso 19, ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia. Olha só, 3 expressões que ele usa relacionadas a desvios na área da sensualidade. O sexo é criado por Deus. Foi Deus quem fez, foi Deus quem deu prazer ao homem na vida sexual.
Só que isso só é possível de ser usufruído no casamento, na aliança do casamento. E aí algumas pessoas engraçadonas que são, né? Tem gente que chega assim, a Bíblia não diz que o jovem não pode praticar sexo antes do casamento. Por quê? Porque a fornicação, que é a prática do sexo antes do casamento, é diferente da prostituição. Prostituição é vender o seu corpo, porque aqui no texto está escrito prostituição. No texto em português está escrito prostituição. Mas se você pegar o texto escrito em grego, a palavra aqui é porneia, de onde vem fornicação, de onde vem pornografia, de onde vem todo esse tipo de sensualidade, de prática sexual fora da aliança do casal. Então, se você está praticando sexo fora da aliança do casamento, você está cometendo o pecado da prostituição, diz o texto. E a palavra de Deus é dura quanto a isso, tem consequências graves quanto a isso. Também fala da impureza, que é a ideia de você encher a sua mente de coisas que desonram a Deus, que desagradam a Deus, com pensamentos, com intenções. Aí vem falar sobre lascívia, como um desejo incontrolado e que faz você realizar questões até vergonhosas. Todos na prática da sensualidade, da indecência que choca o público, é a ideia das três expressões. Então o que o texto está ensinando, que isso é obra da carne, e se você andar por isso, você vai se dar muito mal. Você vai se dar muito mal diante de tudo isso. Mas o texto vai falar agora sobre os desvios na área religiosa, na ligação nossa com Deus. Porque o verso 20 diz assim: qual é a outra parte das obras da carne? Quais são outras partes? A idolatria. O que é idolatria? Porque nós somos práticos e rápidos para acusar as pessoas sobre idolatria, não é verdade? Porque a religião tal é idólatra, porque ela adora imagens. Adoração a imagens é idolatria também. Mas quantas vezes nós somos idólatras e nem percebemos disso? A gente gosta de acusar os outros, né? Mas não percebemos e não olhamos para dentro do nosso coração, conforme diz o próprio João Calvino, que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Todos os dias nós criamos ídolos. E qual será o nosso ídolo? Talvez não é uma imagem, mas talvez é um filho. Talvez o seu filho tomou o lugar de Deus, você nem percebeu. Aliás, eu já citei aqui uma palavra do pastor filósofo Jonas Madureira, né? E quando você cria o seu filho achando que ele é um Deus, ele nunca vai saber o que é ser filho. Vai ficar uma confusão na cabeça dele. Porque você idolatrou seu filho. Ele não é Deus, ele é pessoa. E você tem que idolatrar apenas a Deus, dar-se totalmente a Deus, ao Senhor, e não às pessoas. Então, olha só, a idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus. Vamos pensar, gente? Para muita gente, o coronavírus está se tornando um ídolo. Para muita gente, hoje, no nosso tempo, as pessoas estão desesperadas com o coronavírus, achando que ele é um Deus todo-poderoso e que ele pode consumir toda a natureza, todos os animais, todo o ser humano, como se as coisas não estivessem no controle nas mãos de Deus, que é o Deus todo-poderoso. Isso é idolatria, quando você duvida do poder de Deus. Eu não estou dizendo que nós, como crentes, não podemos ser atingidos por um coronavírus ou qualquer outro vírus. A palavra de Deus não promete isso para nós, né? A palavra de Deus deixa claro que enquanto nós vivemos nesse mundo, nós vamos passar pelas provações da vida. O sol nasce para crentes e para incrédulos. O coronavírus pode atingir crentes e incrédulos, tanto faz. Mas a nossa vida não é governada pelo ramo da ciência, pelos médicos, por ninguém, nem por uma enfermidade. A nossa vida e cada detalhe da vida é governada por Deus que se assenta no trono. Então nós não precisamos nos desesperar. Podemos sim, conforme eu coloquei até no boletim nessa semana, podemos tomar os cuidados necessários. Você tem lá o seu alquinho, não é? Procura ter uma boa higiene aí, principalmente com as mãos, evitar colocar as mãos na boca, no olho e coisas assim. A gente pode seguir as orientações clínicas, médicas, isso é muito bom para nós. Mas não entre em desespero, porque o coronavírus não vai ser, como eu disse lá, no fim do mundo não acaba com o coronavírus, acaba com a volta gloriosa do Senhor Jesus. Ele sim é o Senhor de todas as coisas. Então, a idolatria é uma obra da carne. A feitiçaria, você usar de práticas ocultas para conquistar alguma coisa, para conquistar os seus objetivos. A inimizade, não é? Como nós somos ávidos, rápidos em praticar as coisas
em vez de criar pontes, de criar inimizades. Como a gente é bom nisso, né? E aí já estamos falando não mais de relacionamento com Deus, com as coisas de Deus, mas com pessoas. Olha só, inimizades, as barreiras que nós construímos. Quer saber? Nós, pais, muitas vezes construímos barreiras para com os nossos filhos. Filhos, muitas vezes constroem barreiras para com os pais, quando devia ser o contrário. Tudo isso é obra da carne. E eu queria chamar a atenção de você, filho. Não há nenhuma pessoa nesse mundo que te ame mais, tirando, claro, Deus, né? Não há pessoa nesse mundo que te ame mais do que os seus pais. Então, jovem, não dá atenção para outra pessoa mais do que você pode dar para os seus pais. Você vai se dar mal. Não é? Os seus pais sabem o que é melhor para você. Eles têm uma percepção que vocês não têm. Eu já contei minha experiência aqui várias vezes. Eu não fui criado num lar evangélico, mas toda vez que os meus pais diziam para eu não fazer e eu fazia, eu me dava mal. Parece praga de pai e de mãe, né? Mas não é praga de pai e de mãe. É que eles têm maturidade e uma percepção que nós não temos. Eles são os meios usados, criados por Deus para nos abençoar. E quando eu desprezo isso, eu estou pronto a cair num tremendo buraco. Isso é algo muito problemático. A gente não pode criar inimizades entre os nossos pais, nem pais com filhos, mas nós somos bons nisso. A gente cria direto inimizade. Aí, mais ainda, né? Olha só, porfia. Sabe o que é porfia? Provocar alguém para briga. E eu tenho certeza que você, menino, pelo menos, já fez isso alguma vez na vida. Você viu 2 rapazes brigando na escola, e aí fica botando fogo, botando lenha na fogueira. Vai lá, ele está te chamando disso, você vai deixar quieto? A gente é bom nisso. A gente bota a lenha na briga, na fogueira, quando a gente podia apaziguar a situação. Isso é obra da carne. Quantas vezes nós, dentro do nosso casamento, a gente faz isso? A gente sabe que se falar aquela palavra, vai ferir o cônjuge. Mas a gente gosta de, naquela hora, falar, não devia falar. Mesmo que você tenha razão, você perde a razão quando fala na hora errada, do jeito errado. É melhor deixar quieto, é melhor pensar um pouco mais, é melhor esperar o momento de paz para poder falar com mais calma e não desafiar para a briga. Tanto o filho quanto um cônjuge e assim por diante, as pessoas ao nosso redor. Os ciúmes, né? Que é o medo exagerado de perder aquilo que você tem. A gente precisa confiar mais em Deus, né? E não precisamos viver esse egocentrismo, nessa idolatria e o medo desesperado de perder aquilo que a gente tem. A gente pode zelar por aquilo que Deus nos deu, como a família, que é o dom mais precioso que Deus nos deu. As iras, né? Conforme o texto diz aí, ó. Iras, dissensões, facções, e ele começa ainda a falar mais, ó. Iras, dissensões, facções e invejas. Ira, raiva, mau gênio. Quem aqui não tem mau gênio? Só Cristo não tinha mau gênio, gente. Não pense que você vai casar e você vai casar com alguém que tem um gênio maravilhoso, porque não tem. Na hora de apertar o calo, você vai ver que o gênio vai aparecer. Nós somos assim, nós somos seres afetados pelo pecado. Mas a ira, o mau gênio não pode fazer parte dos nossos relacionamentos, senão não vai dar certo, não vai ser bom. As discórdias são as ambições egoístas. Toda vez que nós brigamos em casa, a gente está querendo defender qual interesse? O de Deus, da palavra ou o nosso interesse? Não pode ser o nosso querer, conforme Paulo tinha acabado de falar. Tem que ser os interesses de Deus. Não brigue pelos interesses próprios que você vai se dar mal. As discórdias, ambições egoístas. As dissensões, formar grupo para guerrear. Isso acontece dentro da família muitas vezes. Começa a criar partido, né? Onde às vezes a mãe joga os filhos contra o pai, ou o pai joga os filhos contra a mãe, e coisas assim. Às vezes sem perceber a gente faz essas coisas tolas, que faz parte da obra da carne. As invejas, que é o desagrado de ver o que outra pessoa tem, é olhar contra aquilo que a pessoa tem, e assim por diante. Ainda tem mais, ó. As bebedices, que não significa somente o vício da bebida, mas todo e qualquer vício que acaba, por ser vício, já desonra a Deus. Há uma dependência exagerada em algo. Quando Paulo diz lá em Efésios, não vos embriagueis com vinho com a dissolução, talvez você pense assim, que beleza, eu não bebo, tá bom. Cuidado, hein? Você não pode não beber, mas pode ser que você esteja cometendo um outro pecado. A ideia de Paulo ali é apenas um exemplo. Não vos embriagueis com vinho com a dissolução, ou não cometa nenhum tipo de pecado que vai trazer problema para a sua vida. Mas encha-se do Espírito de Deus. Então, se você não é cheio do Espírito de Deus, você já está em pecado, é o que diz a Bíblia. Eu já contei isso para os irmãos,
quando o Billy Graham chegou numa igreja e o diácono da igreja entrou bêbado na igreja. Antes de começar o culto, o conselho parou, chamou o diácono de lado, o Billy Graham estava junto, chamou o Billy Graham junto com o diácono e disciplinou aquele diácono. E o Billy Graham só disse assim para o pastor: me diz uma coisa, todos os membros da sua igreja são cheios do Espírito Santo? Porque a Bíblia diz assim, que aquele diácono precisava mesmo, ele é exemplo e ele estava bêbado, ele precisava ser disciplinado. Mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que se nós não estamos cheios do Espírito Santo, nós também estamos em pecado contra Deus. Então vejam que o negócio é complicado, né? As bebedices, que é todo tipo de vício, de pecado, as glutonarias, a preocupação exagerada com a satisfação física. E aí você pode pensar tanto no comer demais, comer aquilo que te agrada, e quando a gente não pode comer, tem alguma enfermidade, parece que dá mais vontade de comer, né? Como aqueles que estão na academia o tempo todo, porque tem que ter o corpo saradão. Porque hoje o foco é o culto ao corpo. Há exageros quando as pessoas querem buscar redenção naquilo que não tem redenção. Isso é obra da carne, não é fruto do Espírito. E agora, a parte mais importante de Paulo é falar, aliás, antes, né? Olha só o que ele diz, ó, lá no final do verso 21. E coisas semelhantes a estas, ou seja, tem muito mais, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus o que tais coisas praticam. Então é algo para você dizer: Senhor, eu sou um miserável pecador. Eu preciso do Senhor todos os dias para purificar minha vida e para me fazer andar de acordo com o Espírito Santo e não com as obras da minha carne pecaminosa. Aí o texto no verso 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Olha só que interessante. Amor. Amar não é só sentir. Amar não é só assim, aquela ideia de, eu sinto tanto amor. E aí eu queria dizer assim, você filho, né? Você jovem, vou diretamente para o jovem aqui, adolescentes estão aqui também. Então você que é adolescente jovem, né? Que desce até 10 anos, então a partir dos 11 anos aí, você realmente ama os seus pais? Veja só, eu não estou perguntando se você sente amor por eles. Amar não é só sentir. Aliás, foi um tema que nós tratamos hoje pela manhã na classe de casais. Amar é atitude. Quais são as suas atitudes como filho que demonstram que você está amando seus pais? Dizer que ama é fácil, é bonito, dá até para compor uma canção e fazer serenata, não é? Mas isso é fácil. Cantar que amamos a Deus é fácil. Mas será que nós realmente amamos a Deus acima de todas as coisas? Será que nós amamos os nossos pais acima, né, não de Deus, mas de uma forma especial? Porque quando você desobedece os seus pais, é um problema sério isso, né? É uma demonstração de que você não ama tanto os seus pais como poderia. Quando você não honra os seus pais, você não ama tanto quanto poderia e deveria, porque é a ordem de Deus. Da mesma forma, né? Qualquer um dos relacionamentos, os pais também, você está amando a Deus acima de tudo, amando o seu cônjuge, amando o seu filho do jeito que tem que ser, com atitudes, com demonstrações, com dizer não muitas vezes para o seu filho. Ou de repente você não tem tempo para o seu filho, é melhor pagar com presentes. Não adianta presente. Seu filho precisa de presença paterna e materna. Seu filho precisa dizer, né, ser exortado muitas vezes. Então nós precisamos assim pensar, a nossa atitude é de amor ou é apenas um sentimento de amor? O texto vai falar sobre a alegria, que também não é um sentimento passageiro, conforme as tribulações. É possível o crente se sentir alegre, mesmo na parafernália toda que a gente está vivendo, com crise econômica, financeira, problemas diversos, inclusive de enfermidades, coronavírus e tudo mais? É claro que é possível viver, porque a nossa alegria tem que estar no Senhor dos senhores e Rei dos reis. Lembram lá do Salmo 108 do Novo Cântico? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Um homem que perdeu várias filhas e compôs um salmo desse, um hino desse. Com Jesus eu sou feliz, não é com os meus filhos, não é com a minha esposa, não é com o meu esposo, não é com nada a não ser com Cristo, Ele que me dá alegria. Alegria que o mundo não pode dar, que o prazer do mundo não chega aos pés, que nenhuma festa, nenhum carnaval chega aos pés do que a alegria de superar qualquer situação com gratidão a Deus no coração.
Da mesma forma, a paz, que também não é ausência de conflito, mas é você ter a tranquilidade no conflito, por saber que a sua vida está nas mãos de Deus. Ser longânimo, olha só que beleza. Você está demorando para se irritar ou facilmente, prontamente você se irrita dentro da sua casa, já que o nosso assunto aqui é família, né? Qualquer coisa que vem, você já vai dar uma patada em alguém da sua família. A palavra de Deus diz que isso seria obra da carne. O fruto do Espírito é a longanimidade. Deus é longânimo, Deus é paciente. Deus demora a se irritar com a gente, né? Ele teria motivos de sobra para acabar com a gente hoje. Ou vai me dizer que hoje você não cometeu nenhum pecado? Não tem jeito, todo dia a gente erra com Deus. Mas a palavra de Deus diz que Deus é longânimo e a misericórdia dele se renova a cada manhã. Então a gente pode pensar nisso. A benignidade, fazer o bem aos que não merecem. De repente você pensa assim, meu cônjuge não merece que eu faça isso para ele. Não vou lavar a louça para ele porque ele não merece. Não vou cozinhar para ele ou para ela porque ela não merece. Mas se você agir assim por merecimento, fica difícil, né? Porque por merecimento ninguém entra no reino dos céus. É pela graça que nós vamos entrar. Da mesma forma, a gente tem que estender essa graça a outras pessoas. Agir por benignidade, fazer o bem aos que não merecem, controlar a força, é a ideia da expressão. Agir por bondade, ser gentio. Olha só, ser generoso, gentio, não ser bruto. Mas de repente, você trata as pessoas dentro da sua casa com tanta brutalidade. Ser manso não é ser fraco, mas controlar a força, não ser violento, não pagar com a mesma moeda, né? Fidelidade, lealdade, obediência à palavra de Deus, domínio próprio, ter autocontrole, a capacidade de controlar a sua língua. Pense nisso. Você está conseguindo fazer isso dentro da sua casa? Controlar a sua língua, controlar as suas vontades, os seus pensamentos, o seu mau temperamento. Todas essas questões são questões relevantes que a gente precisa entender. Como eu estou reagindo diante das provações, diante das circunstâncias familiares? Eu estou agindo conforme o fruto do Espírito ou conforme as obras da carne? O que Deus espera da gente é que a gente preste atenção e que a gente viva de acordo com o fruto do Espírito e não de acordo com as obras da carne. Pensando no bem-estar da família, nós como conselho conversamos um pouco nessa semana sobre a preocupação nossa com relação à família. Nós sabemos que o inimigo está atacando as nossas famílias assim de maneira muito feroz. Nós não precisamos temer o inimigo, mas não pense que ele é mais fraco do que a gente, porque ele não é. Ele conta com demônios diversos para atacar e tentar destruir a nossa vida. Ele tem uma esperteza voltada para o mal que nós não temos. Tanto que quando Paulo escreve sobre as armas de proteção lá em Efésios 6, elas são mais de proteção, só tem uma de ataque, que é a palavra de Deus. Então, pensando em tudo isso, muitas vezes nós nos acomodamos, nós vemos os nossos filhos longe do caminho do Senhor e nada fazemos por isso. Nós vemos, quem sabe, um casamento andando mal e a gente vai empurrando com a barriga e o inimigo só está tirando proveito disso. E pensando nisso, eu gostaria então de conversar com a igreja, e eu termino aqui falando sobre isso, sobre 3 atitudes que nós vamos ter daqui para frente, ou pelo menos por algum tempo. São um programinha aí com 3 questões fáceis de fazer, não é tão difícil assim, e eu gostaria de saber se é possível contar com a igreja nisso, com aqueles que quiserem participar. A primeira delas nós vamos listar, eu tentei fazer isso hoje, mas não consegui, listar todos os filhos que estão afastados do caminho do Senhor, todos os filhos da igreja. São muitos meninos e meninas que se afastaram, muitos deles nem são mais membros, não tem problema, vai lá para essa listinha, vai ser uma lista de oração, onde vamos entregar isso para as Déboras, vamos entregar isso para os ministérios de oração, para terça-feira, para as reuniões dos lares. Quando nos reunirmos, nós vamos lembrar desses nomes, falar assim, Senhor, tem misericórdia desses jovens, desses adolescentes que estavam no teu caminho, mas que hoje estão fazendo qualquer coisa menos glorificar o teu nome. Nós precisamos orar por eles. Mas mais do que orar, e é o segundo ponto, nós vamos criar uma rede de relacionamento com eles. E se você quiser fazer parte, eu queria que você me mandasse um recadinho. Eu quero participar ou só da oração, ou da oração e ir atrás deles. Com o quê? Com um recadinho. Por exemplo, você ficou responsável pelo fulano de tal, um jovem fulano de tal.
Toda semana você vai se relacionar com ele de alguma forma, mandando recado, ligando, indo visitar, convidando ele para sua casa para comer um lanche com você, tomar um café em algum lugar, para ir atrás dessas pessoas que um dia se afastaram. Então a ideia é que nós possamos ir atrás desses jovens. Então são duas coisas: primeiro, oração; segundo, criar uma rede de relacionamento com eles, insistir com eles, demonstrar, mandar recados, convites de trabalhos da igreja, insistir que nós o amamos e nós queremos vê-los no caminho do Senhor, como nós também estamos. E um terceiro ponto é que a partir dessa próxima segunda, a partir de amanhã, se você entrar na nossa página do Facebook, lá na internet, você vai na internet, às 8 horas da noite, se Deus permitir, nós vamos fazer uma live com vocês, com a igreja. Então quem ainda não participa da página da Igreja Presbiteriana de São Caetano, é só digitar lá, Igreja Presbiteriana de São Caetano, não é isso? Do Sul? Tem lá, Igreja Presbiteriana de São Caetano do Sul, você pode participar da página. Às 8 da noite nós vamos postar uma live sobre família. A ideia é um tema sobre família, semanalmente vai ter algo, uma reflexão rápida, talvez 5 minutos no máximo. Terminou essa live, não é? Você não vai simplesmente desligar a internet. Você vai estar reunido com a sua família. Existem algumas tarefas que você pode fazer. Você vai orar com os seus familiares, você vai buscar o Senhor com eles. Você vai fazer alguma coisa a mais, não é? Se você tiver com alguém, você pode compartilhar da palavra de Deus e assim por diante. Então, nós pretendemos fazer isso por algumas vezes, por alguns domingos, aliás, segundas, e esperamos que a participação da igreja seja total nisso, porque se todos nós fizermos isso, pelo menos uma vez na semana nós fizermos o culto familiar. Para os irmãos terem uma ideia, e quem quiser ler Joel Bick, Vivendo para a Glória de Deus, as famílias que não faziam culto familiar eram disciplinadas, para vocês terem uma ideia da importância que tem para o movimento reformado o culto na família. Se assentar à roda de uma mesa e dedicar a vida de oração e de leitura da palavra com a nossa família. Então esse é o desafio que nós queremos passar para a igreja, que Deus possa nos ajudar a reagir de acordo com o fruto do Espírito e não de acordo com as obras da carne. Deus assim nos abençoe.